Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Como todas as quartas-feiras, aqui na Rádio TV Fraternal, é feito o Evangelho no Lar e nós contamos com a sua presença às quartas-feiras, às 8 horas. Mas se você ouve depois, não importa, o importante é que você faça, que pratique o Evangelho no Lar. Todo o descritivo de Evangelho no Lar está lá no site da Fraternal. A hora que você tiver um tempinho, dá uma passeada lá pelo site da Fraternal, pesquisa lá, não só sobre o Evangelho no Lar, mas sobre vários outros assuntos que temos lá, sobre palestras, tem várias coisas, uma infinidade dentro do Espiritismo, que é muito vasto, para você ler, para você assistir, conteúdos maravilhosos, música, além da música, claro, para você pôr no seu momento ali que a gente fala de lucidez, que é o momento que a gente vai fazer o Evangelho, que é como agora, fazendo o Evangelho, a gente busca um pouquinho aquela leitura compreensível, né, onde a gente vai fazer a reflexão e introspecção interna, olhar para dentro de nós e acompanhando isso com o Evangelho fica muito melhor. E o nosso caminho é gradativo, um passo de cada vez, a gente vai melhorando dia após dia. O Evangelho vai nos ensinando, é o Evangelho que é o nosso norte. Hoje, eu vou fazer a condução do Evangelho no Lar. Meu nome é Daniel, estou acompanhado aqui pelas minhas amigas Amara, aqui do meu lado esquerdo, do meu lado direito a Márcia. E o tema da noite será o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, e faremos a leitura dos itens 11 e o 16. Escândalos, cortar a mão. Então, para você já que vai nos acompanhar, pesquisa lá seu Evangelho, busca lá o capítulo 8, itens 11 e 16, e se porventura estiver sem o Evangelho e está nos acompanhando pelo YouTube, dá uma olhadinha aqui debaixo do vídeo, tem a descrição, o roteirinho ali do texto a ser lido por nós, ele vai estar lá disponível para você, tá certo? Então, lembrar também que a Rádio Fraternal caminha com a tecnologia e ela está também no Spotify, em formato podcast. Então, para você que às vezes não tem a disponibilidade de assistir, sem problema nenhum. Você pode ir lá no site da Fraternal, tem o link com tem o logozinho do Spotify, você clicando lá vai diretamente para o Spotify ou diretamente do seu aplicativo, no seu celular, enfim, que seja, você já procura lá a Rádio Fraternal e vai estar disponível também. Tá certo? Para iniciar o Evangelho, o que a gente precisa? De uma prece. Todos nós, a todos os momentos, precisamos de prece. E o Evangelho não é diferente. Então, vamos ver se a Márcia pode fazer a prece para nós? Claro. Então, vamos começar com a prece. Então, vamos lá. Então, assim, nós vamos acalmando o nosso coração, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria, agradecendo já a legião do Evangelho por mais essa oportunidade, pedindo para que Ele nos acompanhe e que Ele nos inspire. Pedindo para que Deus, nesse momento, adentre a todas as casas, invada todos os corações que estão ligados conosco, para que a gente possa, assim, receber uma energia boa, boas palavras, e que a gente possa, dessa maneira, colocar um pouco mais de paz, de amor, em nossos espíritos, no nosso coração, que a gente possa assim seguir por mais uma semana elevados em Deus. E assim, eu vou fazer uma prece que eu gosto muito para a gente conseguir prosseguir. Infinito e eterno Espírito do bem, dai-nos novas forças para que possamos corrigir e destruir os nossos defeitos. Dai-nos o melhor espírito de benevolência e de amor para com todos os nossos semelhantes. Dai-nos o caminho, o meio pelo qual possamos obter a paz, a saúde e a felicidade mais firme e perdurável. Dai-nos finalmente uma fé perfeita nas leis da vida eterna. Que assim seja. Muito bem. Então, capítulo 8 do Evangelho, Bem-aventurados os puros de coração, item 11, escândalos, cortar a mão. Há o que escandalizar, porém, a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço um mó de atafona e o lançassem ao fundo do mar.
Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Ora, se a tua mão ou teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que, tendo 2, ser lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos declaro que os seus anjos no céu incessantemente estão vendo a face de meu Pai, que está nos céus. Porque o Filho do Homem não veio a salvar o que havia perecido. Mateus, capítulo 18, versículos de 6 a 11. E se o teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti, porque melhor te é que se perca um de teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te serve de escândalo, corta-a e lança-a fora de ti, porque melhor é que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Mateus, capítulo 5, versículos de 29 a 30. E o item 16. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quer dizer que o mal sendo sempre o mal, aquele que serviu, sem o saber, de instrumento para a justiça divina, sendo utilizados os seus maus instintos, nem por isso deixou de fazer o mal, e deve ser punido. É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta, porque esse pai talvez tenha sido um mau filho, que fez sofrer o seu pai e agora sofre a pena de talião. Mas o filho não terá desculpas por isso e deverá ser castigado por sua vez, através dos seus próprios filhos ou de outra maneira. Pois bem, bem-aventurados os puros de coração, já começa a dar o norte da nossa conversa de hoje, né, que ele vai falar os puros de coração, a leveza de coração, a pureza de coração, não carregar o ódio, não carregar aqueles sentimentos malévolos que nos acaba nos tornando enfermos. Hoje a gente já está mais ciente disso, esse estresse que nos toma conta no dia a dia também, saber lidar com ele, para que não, porque a nossa vibração muda, né? Então esse é o lema, esse é o entendimento. Tomar cuidado com o que a gente está vibrando, com o que o nosso coração vem pulsando. Então, buscar essa pureza de coração, que é o capítulo 8. E aqui, os escândalos cortar a mão. É uma leitura um tanto quanto forte, né? Acho que vocês perceberam aqui que ele veio falar aí de corta, arranca um olho, corta um pé fora, tira a mão, arranca um olho, que é melhor que você seja aleijado, chegar no céu aleijado do que ir para o inferno. São termos que assim que a gente fala aqui no Espiritismo, não é que não existem, mas que não fazem parte do linguajar, de uma forma que o inferno qualquer um pode criar a partir do momento, como eu comecei a discorrer o texto. Se você faz de um momento tenebroso, se você faz daquele momento uma discussão, uma briga, ali você já está causando o inferno. Então não é que você vai morrer, vai se tornar santo, e tão pouco que vai morrer que vai para o inferno. Depende de como você vive aqui que continua a sua vida. Mas vamos lá nos ater aqui a que ele disse. O que ele quer dizer com esse escândalo? Tudo aquilo que nos é mal. É isso que ele está tratando. Tudo aquilo que eu uso em mim para fazer o mal. Então, se eu olho com um olhar vingativo, se eu tenho uma atitude brusca, né? Se eu tenho uma atitude, se a minha mão é leviana, se a minha mão é feita para fazer gesto obsceno, eu estou saindo fora desse bem que é proposto por Jesus e eu estou adentrando do lado mal. Então, é nesse sentido que ele vem falar. Se é para você usar isso que lhe é dado, como no corpo, a tua visão, os teus membros, mas você usa eles pelo mal, então que você o arranque. Porque o Evangelho nos ensina também que a gente peca não só por atitudes, mas por pensamentos. Então, um olhar
punitivo, um olhar de julgamento, um olhar de discriminação, de vingança, de ódio, tudo isso a gente não precisa falar, mas a forma como eu me expresso, a forma como eu olho, a forma como eu me imponho, vai dizer muito. Então, nesse sentido, ele está falando. É melhor que você perca esse membro a que você continue pecando, a que você continue fazendo, usando dele para o lado malévolo. Inverta isso. Essas são as mãos que afagam, elas não podem ser aquelas que são brutas e que batem. O olhar singelo, o olhar carinhoso, o olhar amoroso, pode ser aquele olhar punitivo, de julgamento. É isso que ele está falando. Então, é só filtrar, é só começar a observar isso. Ah, mas é só, o problema está no só, né? Não, você não acha? Está no só, né? Mas isso é o que ele veio nos ensinar, é a mudança. Então, o escândalo que ele vem dizer é exatamente isso. Aquilo que eu guardo dentro de mim, aquilo é um escândalo, é imoral, aquilo é fora do propósito do ensinamento do Cristo. Esse é o pensamento que ele está falando. Esse é o escândalo que ele está falando aqui. Se aquilo é um escândalo, aquilo foge da moralidade que o Cristo nos ensinou, mas então qual seria o caminho? Então seria tornar público, e tornar público no sentido de, olha, eu errei aqui. Não, repare, faça diferente, mude a trajetória, né? Como o nosso GPS no carro fala, recalculando a rota. Né? Todo momento, então, a gente tem que recalcular a rota, porque às vezes eu estou fazendo um escândalo, no que sentido? De que eu estou usando o meu corpo para ir para o lado ruim, no sentido de, como eu disse e repito, um olhar de julgamento, de punição, uma atitude brusca no intuito de ferir alguém. Então é nisso que ele vem falar. Juntando tudo isso, do corpo ainda existe aquele lado do lado psicológico de que o corpo fala, né? Muitas vezes você não precisa expressar a palavra em si, né? Só olhar, as suas atitudes, os seus gestos, a sua maneira, tudo isso também está dizendo alguma coisa, não para você e principalmente para as pessoas que estão ao seu redor convivendo com você. É a mesma linha de raciocínio que vem daquela frase, né? Às vezes uma palavra dói mais do que um tapa. Exatamente. E que sentido? O corpo também vai falar. O corpo também fala, né? Porque a feição, aquilo que nós... Isso, exatamente. E muitas vezes, ao contrário, às vezes você pode estar pronunciando uma palavra que você queira dizer que ela seja uma palavra boa, mas o seu corpo, o seu olhar, o seu gesto, a sua atitude, na realidade, está dizendo outra. Está dizendo a verdade, né? A sua verdade. E aí isso acaba machucando, maltratando muito mais do que uma palavra. Né? Então, é bem olhar o que a gente realmente carrega e como a gente carrega. Eu queria falar um pouco sobre essa parte, mas ai daquele por quem vem o escândalo, que é uma parte que o Espiritismo explica muito. A gente está num planeta em que há muito escândalo, muito mal. O escândalo é o mal que nós todos fazemos, os que estão aqui nesse planeta de expiação e provas. Então, o que acontece? O mal vai acontecer. Existem as reparações. Se eu fui, como diz aqui, se eu fui um filho mau, ingrato, em outra encarnação, eu vou ter um filho nessa encarnação ingrato, também para que eu não como castigo, mas para que eu perceba como é ruim ser assim. Isso para todas as provações que a gente passa. Mas se eu sou filho hoje, que vou fazer o meu pai resgatar um passado que ele foi ingrato, usando do exemplo que está aqui, eu tenho livre-arbítrio. Então eu posso ir para o mal, porque Deus não falou assim, você vai fazer isso. Sim, não. A escolha é sua. Nós temos o livre-arbítrio, então nós temos, pela nossa evolução ou não, nós temos a capacidade de falar, não, eu não vou ser ingrato. Eu não vou nem estar sabendo que eu tenho que ser ingrato para que meu pai seja castigado ou tenha uma reparação. Mas eu não vou ser ingrato, porque ser ingrato não é bom. Eu não vou estar sendo boa para o meu pai. Eu vou estar agindo de uma forma má
eu vou estar provocando um escândalo. Então, o escândalo é necessário neste mundo que nós vivemos, mas ai por quem ele vem. Mas não Exatamente. precisa necessariamente prevalecer, porque o amor sempre vai prevalecer em cima do mal. Ai por quem ele venha quer dizer isso. Ele tem que acontecer, mas se você for o motivo do escândalo, você também está plantando dívidas que você vai ter que colher resgatar lá na frente. Porque o que ele quer dizer, na verdade, é assim, o escândalo é necessário. É necessário. Porque é uma forma de aprendizado, mas que ele não vem através de mim. Sim. Né? Que não seja eu o causador do escândalo, que não seja eu do causador do mal. Que essa é a dificuldade maior. Né? Que entre o ofensor e o ofendido, que eu seja o ofendido. Não, que eu não seja o ofensor. É isso que tem que começar a mudar na percepção. Que eu não seja o praticante desse Exato. Por quê? Porque o que a gente mais vê é falar o quê? Não, eu não levo desaforo para casa. Realmente, você não leva desaforo. Você leva mágoa, você leva tristeza, você leva ressentimento, você leva tudo isso. Um monte de coisa que vai lhe causar um monte de doença. Exatamente. Então, se alguém te ofendeu, o problema é dele. Sim. O problema é dele. Agora, duro tá mudar essa chavinha, nessa consciência, que é o que o Cristo nos ensina. Há mais de 2000 anos. Né? Quando vem aquela lição do Evangelho, mostrar a face direita, se lhe desferir um tapa na esquerda, ofertai à direita, é exatamente o que a Márcia falou. É o amor. Oferte o amor. Não é porque você apanhou que você precisa revidar. Exatamente. Então, não é porque você veio para... Porque é muito claro aqui que a gente resgata o que nós fomos em outras vidas, ou até nessa vida. Então, a gente vai resgatar como? Vai acontecer com a gente o que a gente fez. Mas que nós não sejamos essa reparação. Não precisa que nós possamos mudar a conduta, principalmente num lar, né, que é o que está dando exemplo. Mas em todos os ambientes, que a gente não faça o mal. Eu sei o que é errado e o que é certo. Eu não preciso fingir que eu não sei. Nós temos a consciência do que é certo e do que é errado. Então, eu não vou fazer ao outro o que eu não quero que seja feito para mim. Não importa o que... É que aí entra exatamente as arestas que nós precisamos aparar. Do orgulho. Sim. Porque quando eu digo, eu não vou mudar, ele que mude. Não. A oportunidade é dada a cada um. Então, faça a tua parte que te cabe. E esse é o momento. Para quê? Para que lá na frente aquilo você não tenha que resgatar. Ah, mas aí vai uma questão de crença. Eu não acredito nisso, que lá na frente eu vou resgatar. É só a gente olhar ao redor e ver o que você reclama, ver o que você reclama, ver do que você não gosta e pelo qual você tem que passar. Então aí você vai aprender o quê? Sobre tolerância, sobre paciência, que é tudo o ensino evangélico. E o que eu posso mudar para transformar isso, né? Sim, e que nem aquela prece, né? Dai-me coragem para mudar aquilo que é necessário, aceitação para aquilo que eu não posso mudar e discernimento para diferir as duas, para que eu saiba. Porque tem muita coisa que eu não vou poder mudar, mas tem coisa que eu vou poder fazer diferente e vai caber a mim. Então a decisão é minha. É como você começou dizendo, é a colheita. O que você plantou, obrigatoriamente você vai colher, não tem escapatória. Né? Então, mas que eu não seja o causador do escândalo, que não seja eu o ofensor, que melhor que eu seja o ofendido, melhor que eu seja o prejudicado. Bem melhor. Melhor que eu seja o prejudicado, porque talvez eu estou quitando aquela pendência e passei. E eu saiba tolerar aquilo. Ah, mas aí sempre vem as alegações. Senão vira uma bola de neve, né? Sim, não cessa nunca. Você não sabe o que eu passo. Quem não tem problema? Todos nós temos problemas. O jardim do nosso vizinho não é mais verde que o nosso. Não adianta querer. Não adianta. Entendeu? Então, ele pode falar menos. Ele pode ser um pouco mais contido e deixar os seus problemas dentro da sua casa. Exatamente. Mas ali dentro existe problema, sim. Então, não é que aquele jardim é completamente florido, não. É que aquela pessoa, ela procura viver de uma maneira
que ela mostra mais as flores do que os espinhos da vida dela. Isso. E aí, muitas vezes, as pessoas pensam que aquela vida é só flores. É um sentido literal a grama do jardim, né? Exatamente. Mas se a gente pensar, nosso jardim, nós somos o jardim. Então, ou a gente deixa transparecer mais os espinhos ou as flores. Exatamente. É importante isso que você falou. Entendeu? O jardim não é uma coisa material, somos nós. Somos nós, né? entendeu? Então, aí, cada um vai, mas todo mundo tem os seus espinhos. Todo mundo. Não adianta. Senão não estaríamos aqui nesse Não planeta. estaríamos, exatamente, entendeu? Não. E aí uma outra coisa que eu queria colocar assim, dos defeitos e das coisas. A vida já é muito difícil, por si só. Se a gente não procurar por nós mesmos fazermos isso, amenizar, pensar, ponderar, tentar agir com amor, essa vivência fica muito pior. É impossível. E eu acho que é isso que Jesus, o que a gente aprende aqui. Os problemas existem? Existem. Os problemas estão ali? Estão. Mas vamos procurar, cada um, melhorar um pouquinho mais do que a gente pode tornar mais fácil essa vivência, que eu acho que é bem o que ele quer dizer. Se é para o mal, corta, porque já existe uma quantidade de mal necessário. Né? Não precisamos criar mais nesse sentido. Né? Sim. É um pouquinho É aí disso que vai aqui. fazer a diferença É aí entre que vai aqueles que fazer a estão diferença. dispostos à mudança, que aceitam, que toleram, que compreendem, na verdade. Exatamente. Porque a aceitação só vem com a compreensão. É. Enquanto a gente não compreende, a gente fica lutando com aquilo, na verdade. Então, por isso que o Evangelho vem nos ajudar a compreender. Por isso que a gente fala que o Evangelho é o momento da reflexão. Sim. Você vai refletir. Então, refletindo, você compreende. Quando você compreende, a aceitação se torna mais fácil. É o Sim. primeiro passo, né? Para você. Então, por isso a começar a importância, fazer. incluindo aqui no tema da noite, a importância do Evangelho, porque através disso, olha quanta reflexão a gente vai fazendo, vai trazendo. Pensar no mal que a gente ainda faz, cada um, né? Falar assim, será que não entra nisso? Será que eu não... Perceber que está fazendo mal, tem muito isso, né? Nós temos que perceber. Sim, Muita gente se finge de... Porque assim, nós somos diferentes dos animais porque nós temos o livre-arbítrio. Sim. Certo? Então, a gente não pode se portar como um animal Sim. que é conduzido e está tudo certo. Pelos seus né? instintos. Pelos seus instintos. Nós temos a capacidade. por isso aqui ele deu essa parte dura, né? Cortar. Corta. Né? Imagina, cortar um dedo não é difícil, mas corta uma mão, arranca um olho, né? Essa expressão forte, essa Nossa, dura, né? Para você entender. Mude, bruto, né? Mas Mude. é bem isso. Presta Mude. atenção, É, né? vire, Vira isso, dê né? nova Vê oportunidade. o que você pode fazer para... Tem um outro, existe um outro caminho. Existe. E esse tema é bem legal, né? Sim. De refletir. É isso aí. Bom, Mas- gente, vamos seguindo e aprendendo. O Evangelho vai nos ensinando. E é como eu disse, é gradativo, a gente vai dando um Gradativo, passo, isso. né? Não adianta a gente querer subir todos os degraus da escada de uma vez. Que a Você não gente consegue, sai do lugar. Não, Um vamos degrau de chegar cada lá. vez a gente chega lá. Então, agora eu vou pedir para a Mara fazer a vibração para nós, por Vamos favor. lá. Então, nessa corrente de luz, essa ligação que nós temos com os nossos anjos da guarda, com a equipe do Evangelho no Lar, com tantos benfeitores, trabalhadores de Jesus, vamos apertar mais o laço dessa corrente, nos ligar mais fortemente a eles, sentindo a luz do Cristo, a vibração de luz, a vibração de amor que Jesus tem por cada um de nós. E vamos pedir a Jesus que leve também essa vibração, também essa luz. A cada canto que esteja necessitando de uma força, de um alento, de um amparo. Nós sabemos que todos os cantos deste mundo, como foi dito aqui no Evangelho da Noite, têm problemas e necessitam da luz de Jesus. Mas existem aqueles cantos que têm problemas maiores, que passam por desesperos, por tormentos que saem um pouco do normal que nós vivemos de sofrimentos e de problemas. Então, que essa luz possa chegar a esse canto, a esse irmão,
a esse local, a essa família. E que todas essas pessoas sejam iluminadas e fortalecidas na luz de Jesus, que elas possam sentir um pouco do alento, um pouco da paz, um pouco da esperança, da fé e da tranquilidade que Jesus nos traz. Porque Jesus nos ensinou que tudo isso é passageiro, que depende de nós abrandar o nosso sofrimento ou piorar. Então é muito importante essa ligação que a gente tem com o nosso Mestre e com a nossa Mãe Santíssima também, que nos cobre com o seu manto. Que essa vibração, que essa luz chegue aos nossos entes queridos, chegue a cada lar, ao nosso lar, e limpe todos os ambientes. Que essa luz permaneça, que esse amor de Jesus permaneça em nossas vidas, sempre, em todos os momentos. Que possamos agradecer pelos momentos bons e também pelos momentos que não são bons. Porque nós sabemos que Jesus está conosco e que nós vamos passar. Porque tudo passa, tudo passa. Então vamos nos firmar a fé no Cristo, a fé em Deus. A fé que nós temos a proteção e que nós temos esse amparo e essa mão segurando na nossa mão, sempre. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada, Nossa Senhora Mãe Santíssima. Muito obrigada a todos os benfeitores, a toda a equipe do Evangelho, aos nossos anjos da guarda. Muito obrigada a Deus, nosso Pai. Assim seja, graças a Deus. Muito bem, amigos. E assim chegamos ao final do nosso Evangelho no Lar. Deixe seus comentários, compartilhe esse conteúdo, não só esse, como todos os outros programas da rádio. Compartilhe, leve adiante. O nosso propósito aqui é a divulgação da doutrina espírita. Esse é o propósito da rádio, esse é o nosso trabalho aqui. Então, muito obrigado pela sua companhia. Esperamos revê-lo na próxima semana, aqui no Evangelho no Lar conosco. Muito obrigado pela sua companhia. Uma semana abençoada, iluminada para todos nós. E até lá. Tchau. Tchau, boa noite. Até mais. Boa Até noite. mais. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.